E voltando à questão de Caixa Econômica, porque como você citou aqui, Daniela, há um papel social da Caixa. É um banco que tem muita capilaridade. Eu dava até esse exemplo com o Banco do Brasil, mas vale para a Caixa também. Eu fui militar durante 11 anos, então fui em cidades no Brasil onde você tinha 3, 2 mil habitantes. Fui E em sempre tem uma comunidade caixa. indígena. O que eu ia falar é que sempre tem 4 coisas numa cidade pequenininha, com 2 mil habitantes. Vai ter uma praça, uma igreja, um Banco do Prefeitura. Brasil barra Caixa. Tem outro que eu não vou citar aqui que também costuma ter, né? Mas enfim. Sempre tem algumas coisas assim, então tem muita capilaridade. Você enxerga a Caixa como uma estrutura que Ridículo. inerentemente tem que fazer parte do Estado? Ou você veria, por exemplo, olha, dá para privatizar? Ou pegando o Banco do Brasil e Caixa, que são 2 bancos estatais, né? Só que um já é listado em bolsa. Você enxerga algum deles sendo privatizado, numa agenda de privatização, que era uma coisa prometida nesse governo? Muita gente questionou, não tá acontecendo nada. Mas tem uma Eletrobras agora no final, que eu também esperava que não fosse acontecer. Eu comprei a Eletrobras lá atrás pensando em privatização. Fiquei carregando um tempão, quando eu vendi, saiu o negócio. Foi difícil, Não, porque... pois é complicado. Vamos lá, não aconteceu nada de novo. Só pegar os números que você vê que aconteceu muita coisa, né? Então não foi só a Eletrobras, teve a BR Distribuidora, teve uma série de desinvestimentos de empresas indiretas. E por que você fez mais na indireta e menos na direta? Porque foi o Porque que deu. o processo regulatório você precisa do Congresso para fazer a direta, tanto que a privatização do Correio está lá O que não existia antes, né? aprovado Foi uma na coisa que Câmara e mudou no aqui. Senado parado. Então, assim, não é da vontade da equipe econômica que a coisa acontece ou não, é na velocidade da política. Quem dá esse timing é as políticas. Como as indiretas não, você não precisa da aprovação legislativa, Mais rápido. é mais fácil, e a aprovação legislativa ela acontece quando há engajamento da sociedade civil, principalmente, em prol do projeto, enxergando aquilo como virtuoso, porque tem muita narrativa falsa, né, Bruno? Então, quando você vai tentar fazer uma disrupção de um Correio, a privatização, por exemplo, você vê o trabalho de saneamento que foi feito agora. O Correio estava indo para ser uma estatal deficitária que ia consumir 20 bilhões de reais por ano de subvenção do Estado. E hoje dá um lucro já de quase 1 bilhão de reais, deu. Então, assim, o saneamento que foi feito nas estatais, e elas deixaram de ser todas deficitárias, problemáticas, assaltadas, roubadas, era um mau serviço e ainda era achincalhado e roubado. Aí você saneia hoje no conjunto das estatais, são mais de 140 bilhões de reais de lucros gerados, mas ainda assim, apesar do trabalho super virtuoso, qual é a narrativa que constroem em relação ao Correio? Olha, eles querem vender e a carta não vai chegar nessa sua cidadezinha. Quando ele falou, tem 4 coisas, a igreja, a prefeitura, a Caixa e o Correio. Aí ele fala, olha, não vão mais ser atendidos e tal. Era um Eu falei, bordel que ele ia vai. falar, eu acho. Também Algo costuma desse ter um tipo. eu deixei no ar aí, né? Malu já É uma revelou. profissão Só antiga. deixando É uma claro, profissão né? antiga. Então, assim, aí eles criam assim, olha, você não vai deixar de ter o serviço. Claro que vai. E, assim, a privatização da Eletrobras, você vê que é assegurar os investimentos que são necessários para você ter a utilidade pública na frente, que o Estado não vai ter capacidade de fazer, porque não tem dinheiro para fazer. Então, assim, politicamente, como ali tem muito, no passado teve muito uso político, gera cargo, gera coisa, gera contrato e tal, você cria narrativa, principalmente para a população de mais baixa renda e mais vulnerável, que não entende por que aquilo vai beneficiar. A minha mãe Mas demorou, estão começando inclusive. a entender. Minha mãe demorou até. Como foi que ela se convenceu, amor, que o correio podia. Eu falei, mãe, você recebe alguma coisa pelo correio hoje? Daí ela, não, quando eu compro alguma coisa, não vem pelo correio, vem, né, pela iniciativa Você privada. vê que o Correio tinha quase 100% de market share, já está com perto de 50%, porque perdeu competitividade no tempo, apesar do ótimo trabalho que foi feito nos últimos 4 anos. Mas, assim, já tem, você olha lá nos Estados Unidos, tem 10 empresas competindo, e a competição gera eficiência, e eficiência e gera redução de preço para o consumidor no final e agilidade. Então, isso não é da gestão ou não, ainda que seja extraordinária a gestão atual, é o aumento de competição que leva a isso. Então, em setores onde o mercado possa competir, é muito mais saudável para a população que você estimule essa competição do que você coloque o Estado como empresário, porque o Estado vai ser um empresário menos eficiente do que o mercado. Sim. Por definição. Eu estava procurando aqui o dado de investimento que foi feito pelo Mercado Livre em São Paulo em comparação com os Correios. É impossível competir. Não dá para competir. Eu não consegui achar, mas eu lembro de cabeça assim que era tipo 3 vezes mais. Né, em um período muito curto.
de tempo. Então, os Correios eu acho um bom exemplo, porque eles têm um monopólio de telegrama, que é um negócio que quase ninguém envia mais, de Querida, carta. O envia pessoal um tá enviando telegrama. encomenda hoje em dia e a carta Uma foi surtida carta pelo de e-mail, amor. pô, Você já não tem mandou mais carta de como. amor pra Malu, não? A Malu escreveu pra Eu mim escrevia, cartas, mas eu entregava mas ao entregava dia na da mão, assim, não confiava no correio, não vai chegar. Não chegava. Não, mas aqui eu fiz essa brincadeira, né, de não confiar, mas o Correio é uma empresa confiável. Mas o ponto Demorava não é demais. esse. O ponto é que realmente é uma empresa que, se não for privatizada agora, vai valer menos com o passar do tempo, porque está perdendo market share. Já teve discussão, a Amazon chegou a dar uma olhada e falou, não quero comprar, a Magazine Luiza também não. Daí eu falei, poxa, se eles não querem comprar agora, imagina daqui a algum tempo, quando já tiverem investido muito mais em infraestrutura privada de entrega. Então, tem empresas estatais que, se não forem privatizadas, vão valer menos porque não vão conseguir competir com a iniciativa Além privada. disso, os carteiros têm que contribuir ainda para cobrir o roubo e o rombo Do que foi Postales, feito né? no fundo de pensão dos Correios, né? Então, é melhor deixar o setor privado fazer, porque não... A competição é saudável, de novo, é Uhum. isso. A gente está falando, não é é de fato que quando você estimula a competição, você vai ter concorrência de serviço. Dá para assegurar na modelagem, é assim que foi feito, de que as cidades com menos habitantes serão cobertas, tá? Isso você faz na estrutura de modelagem do processo de desestatização, e aí vai ser virtuoso. Em relação à Caixa, o Banco do Brasil já é uma empresa listada no novo mercado, que já é um competidor, e aí é o que eu falo da competição. Por que o Banco do Brasil é eficiente? Porque ele teve que competir no tempo com o Itaú e o Bradesco. Senão se ele fosse monopolista como a Petrobras era mais fácil. Você viu a situação de colapso e endividamento que a Petrobras chegou. Então, assim, você conseguir Maior dívida corporativa do mundo. colapsar uma empresa que tem um monopólio de toda a cadeia de distribuição de energia no país, você fala, putz, acho que meu filho tocava, Bruno, assim, não... É difícil você perder dinheiro no monopólio, Aham. né? De um setor essencial. De Se o demanda setor ficou inelástica. obsoleto, ok. Eu tinha a Kodak, né? Acabou, né? Foi disrupted. Mas não, é um negócio que é essencial na cadeia de energia, necessário. gás, distribuição, gasolina, diesel. O Brasil gira sobre rodas. Você fala, em que momento a gente não viu e consegue, em má gestão, colapsar? No caso dos bancos, como tem competição, né? Já tinha competição entre os próprios bancos e agora a prova está aí, mais uma do aumento de competição que a gente entrou para estimular, que foi o Pix, por exemplo, e mais toda a agenda de abertura de competição no setor financeiro, que está democratizando muito o mercado, reduziu o custo. Quem é quem ganha com a chegada de gente como vocês aqui, informando o investidor e educando, e outras empresas similares? Quem ganha é o consumidor, é o investidor. Então, você vê que o estímulo da competição. Aí veio o Pix tirou a tarifa dos bancos. Sim. Democratizou. Aí vem as fintechs. Então, você abrir o mercado e deixar a competição ser saudável é bom. Então, os bancos competindo entre eles, você vê que já foi mais saudável para um banco público como o Banco do Brasil, que teve que subir a sua régua para ficar vivo. A Caixa ela tem um papel diferente, e aí eu vejo como bancos sociais, BNDES e Caixa, se eles tiverem uma agenda integrada de fazer esse trabalho não só de operar a política social, né? A quem interessa perpetuar as pessoas na pobreza? Então, assim, o Brasil é um país tão estranho que a gente celebra quantos milhões de famílias entraram no programa. Então, o que eu estou tentando construir agora na minha gestão é quantas famílias a gente orientou, ensinou para elas que só no Auxílio Brasil hoje são 20 milhões de famílias indo para 21 milhões. A forma como o programa foi estruturado se você for MEI, abrir a empresa individual, ou se você tiver carteira assinada por 2 anos, você continua recebendo o auxílio, não perde. Você acha que o cara sabe disso? Nem foi explicado. Qual é o papel da Caixa? Falar isso, porque é a gente que está na ponta nos 5 mil municípios. Então, se a Caixa atuar não só como operador dos programas sociais, mas fazendo a orientação financeira e estimulando o empreendedorismo como porta de saída da situação social, assim, empreendedorismo é a maior ou uma das maiores ferramentas de redução de desigualdade social no mundo. Então, se você tem aí toda essa abertura do mercado de varejo que foi feito através de orientação financeira, né, de educação financeira, de empresas que hoje têm uma participação de mercado enorme, mas educando na classe média, média alta, para as pessoas investirem em bolsa, olharem melhor, não é previdência e renda fixa.
Se você olha o que é o universo dentro da Caixa hoje, Auxílio Brasil, 20 milhões de famílias. Aí se você pegar os bancarizados no auxílio emergencial, que a gente chamava de invisíveis, que é o vendedor do churrasquinho de gato, do estádio, esse cara hoje tem Pix e tem maquininha, todo mundo tem, A gente já comprou bala no sinal com Pix. Com Pix. com Pix. E aí, só que ele é informal ainda. E ele não sabe que se ele abrir a MEI, ele não vai perder o auxílio, 2, se for mulher, vai ter parada para maternidade, vai ter um auxílio doença da Previdência, vai conseguir contribuir com o INSS, vai acessar crédito mais barato para conseguir formalizar. Então, o cara tem medo de formalizar por 2 motivos. Vai pagar imposto e vai perder o Auxílio Brasil. Então, se a gente fizer essa orientação financeira de base, e aí estamos falando que a Caixa é um banco de 148 milhões de clientes, sendo que nesse grupo, né, da base da pirâmide, são quase 80 milhões de cidadãos brasileiros. Se a gente tiver um foco muito concentrado, deixa de ser um banco de produto, habitação, auxílio, FGTS, auxílio-desemprego, e passe a focar no cliente, no cidadão, pode ter um papel social muito mais, de muito mais criação de valor e de muito mais impacto para o cidadão e para a sociedade do que tem hoje. E aí sim, ir na essência da sua função, que é você construir uma agenda de sustentabilidade onde quantas famílias eu opero o auxílio que o governo faz, mas quantas eu consegui emancipar e construir a independência financeira e ela deixa o programa. Então, assim, o meu sonho é ter uma agenda e a gente está construindo os fundamentos que a gente precisa para aprofundar a atuação nessa direção, é ter um objetivo de a gente vai tirar 2 milhões de famílias por ano, por exemplo. Por quê? Porque uma virou MEI, o MEI virou micro, o micro virou pequeno e as pessoas começam a ascender. A gente está desenhando uma parceria muito bacana agora com a CUFA, Central Única de Favelas, para a gente atuar numa rede de agentes autônomos correspondentes bancários dentro das favelas. São 5.000 comunidades. Para você ter ideia, a atividade econômica das favelas, eu fiquei impressionado. São 180 bilhões de reais. É o 4º maior estado brasileiro, como se fosse. E tudo informal. Num total de estimado 17 milhões de pessoas, sendo 9 milhões de mulheres. E aí eu vou fazer uma parceria muito ampla com eles, que vamos lançar agora, dia 24 de setembro, para que a gente, a partir da conversa na base, né, e você falar com esse brasileiro, você apoia ele no empreendedorismo, no planejamento familiar, fala assim, olha, se você botar 20 reais por mês aqui capitalizando, eu quero ter os influencers como vocês assim, mas dentro da favela, tentando achar a linguagem deles. Você vê que a Malu já te ajuda pra caramba aqui. Eu tento. Porque às vezes o que a gente fala, ninguém entende, verdade. né? A gente tá num planeta, eu falo, eu tenho 80 milhões de caras ali embaixo que eu preciso traduzir e fazer essa orientação viu? Você Tem, vai tem um achar. influenciador Tem muito muito bom. O influenciador. Favelado Investidor, por exemplo, é um cara que ele tem essa pegada. Eu tô essa triando, comunicação. aí tô com a turma da CUFA, aí a gente já pegou umas influências, vamos lançar um projeto muito legal, que para mim vai ser um piloto de um maior, e aí estamos trabalhando numa agenda digital forte, para que a gente, e aí microcrédito principalmente, você tem que ter um processo digital e de risco muito bem estruturado, porque não dá para você fazer um balance scorecard como você faz numa operação de crédito tradicional para conseguir escalar. E aí a gente quer atuar muito forte nesse pequeno empreendedor, é o cara que abre a borracharia, que abre a padaria, que é a própria comunidade criando riqueza para ela mesma e a gente apoiando em todas as dimensões, desde o cara formalizar até dar fôlego, planejar, orientar, dar informação. Então, esse projeto assim, é meu bebê. Eu queria fazer só isso, na verdade. O resto do banco nem... Dos problemas eu poderia passar para outra pessoa tocar, mas assim, acho que vai dar um impacto muito grande.